Então, bom dia a todos. Em nome da Comissão de Saúde, dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença, doutora Tânia Gaspar, doutor José Paes Ribeiro, Maria do Céu Machado, Margarida Gaspar Matos e a doutora Manuela Faia Correia. Muito obrigada por terem vindo e por terem pedido esta audição à Comissão. Tem neste momento a ordem de trabalhos consiste de 10 minutos de uma primeira exposição inicial, onde podem fazer clarificar o assunto da vinda à Assembleia, e depois os senhores deputados, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para também esclarecer, colocar alguma questão, esclarecer alguma dúvida ou pedir algum tipo de esclarecimento ou dúvida. E no final têm mais 10 minutos que poderão usar da forma como entenderem entre todos, ou falará sempre a mesma pessoa, fica ao vosso dispor para esclarecer estas perguntas dos senhores deputados. Portanto, a partir deste momento está à vontade e pode começar a sua exposição, e muito obrigada mais uma vez. Então, muito bom dia. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de apresentarmos o trabalho do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis e cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados e agradecer também aos colegas estarem aqui. Portanto, queremos partilhar o trabalho que temos realizado. Portanto, o Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis tem dois grandes objetivos. Por um lado, fazer o estudo aprofundado e ecológico das organizações e das condições de trabalho das organizações portuguesas e, por outro lado, posteriormente, elaborar um plano de ação e acompanhar a implementação e a avaliação nas organizações que derem seguimento. É constituída por uma equipa multidisciplinar, temos aqui alguns elementos que conta com pessoas da área da medicina, gestão, sociologia, economia, uma vez que é uma área realmente bastante abrangente e que precisa de estas várias contribuições. Temos também um grupo de International Advisors que conta com representantes da OMS e da OCDE e também professores de universidades estrangeiras que desenvolvem a sua investigação e o seu trabalho neste âmbito. Contamos com uma série de organizações governamentais e não governamentais, nomeadamente a ACT, DGS, as ordens profissionais na área da saúde e também da economia e, naturalmente, universidades que se juntam para desenvolver o seu trabalho de investigação neste âmbito. Em relação anualmente, portanto, o laboratório compromete-se a elaborar um relatório dos resultados recolhidos durante aquele ano, portanto, todos os anos temos desenvolvido um relatório global dos vários setores de atividade e depois fazemos uma análise por setor de atividade, nomeadamente a área da educação, saúde, entre outras. E hoje venho falar-vos mais do relatório da área das organizações de saúde. Também, o ano passado, elaborámos um manual de boas práticas com a ACT e com a DGS, para apoiar especialmente as pequenas e médias empresas que têm mais dificuldade depois em contratar alguém para fazer a implementação e a avaliação dos resultados e, portanto, assim poderiam ter ferramentas para depois poder desenvolver esse trabalho. Em relação às organizações de saúde, portanto, o nosso trabalho já vem desde 2019, portanto, foi quando iniciámos a construção do modelo de avaliação das organizações. Este primeiro estudo foi feito em 3 organizações de saúde, uma no Norte, uma no Centro e uma no Sul, e testámos um modelo que incluísse tanto os profissionais, como a gestão, como os doentes, como também resultados económico-financeiros reportados pelo Ministério da Saúde. Então, o que nós chegamos a este modelo propõe e que realmente uma organização que tenha uma cultura baseada no bem-estar dos profissionais vai diminuir os riscos psicossociais, quer relacionados com as lideranças, quer também com a área da saúde mental, vai promover um maior envolvimento do profissional na gestão do seu próprio desempenho e isso vai ter, consequentemente, melhores resultados, quer de satisfação do profissional, quer de satisfação do doente, quer também resultados económico-financeiros. Ou seja, que nós, quando analisámos aquelas 3 organizações, verificámos que o perfil daquela que tinha mais cultura de bem-estar, também todos os outros indicadores eram mais positivos. E, portanto, este modelo pode ser aplicado desde sempre às restantes organizações. Quando fizemos o estudo pós-pandemia, portanto, voltámos a fazer este estudo em 2021,
e verificámos que todos os indicadores se agravaram, o que não, já também sabemos, mas isto confirma, exceto um dos indicadores que não teve diferenças estatisticamente significativas, que era o envolvimento dos profissionais. E esse realmente é um ponto que, quando nós também realizamos estudos qualitativos e junto dos profissionais, eles sentiam-se pouco identificados, pouco valorizados, e a pandemia veio de alguma maneira fazer sentir que eles estavam mais valorizados. Mas agora, se calhar, pós-pandemia, os resultados não foram aqueles que eles, se calhar, tinham em perspectiva. Concretamente, em relação ao relatório que publicámos este ano, inclui 15 organizações de saúde, também pelo norte a sul do país, inclui vários profissionais, portanto, enfermeiros, médicos, psicólogos, farmacêuticos, portanto, os vários profissionais de uma organização de saúde, e foi utilizado o instrumento do ITS, que é o Ecossistemas de Ambiente de Trabalho Saudáveis, que foi um instrumento que foi construído a partir daquele modelo original e tendo em conta o modelo da OMS para os Healthy Workplaces. No fundo, recolhemos perguntas para conseguir aceder a cada uma destas dimensões. E para cada organização, além de fornecermos um relatório individual de todos os indicadores, também temos um indicador de risco. E, portanto, no fundo, cada organização tem o seu indicador de risco e este é o indicador de risco das organizações no seu global. O que é que chegamos à conclusão? Que, efetivamente, dentro das várias dimensões, encontramos um risco elevado a nível da saúde mental em quase todas as organizações, embora depois, quando nós avaliamos as diferentes, há diferentes resultados, mesmo às vezes dentro de departamentos diferentes do mesmo hospital, pode haver resultados diferentes. Mas temos também aqui outra questão importante, é a questão da avaliação do desempenho, ou seja, há aqui uma decalagem entre aquilo que as pessoas avaliam a organização, por exemplo, a cultura de bem-estar, a relação com a liderança, os riscos psicossociais são todos avaliados com risco moderado e depois, quando eles vão avaliar o seu próprio desempenho, ele é avaliado como muito bom. Portanto, no fundo, os profissionais consideram que eles têm um desempenho muito importante, que conseguem corresponder, mas que a organização, de alguma maneira, não responde a essas necessidades. E também outra questão fundamental é os recursos para a saúde, ou seja, no fundo, a organização deve ter recursos, quer através de parcerias, quer através de recursos internos, para poder promover o bem-estar e a saúde da pessoa e da organização. E este indicador acaba também por estar em risco moderado e penso que é aquele que tem uma grande permeabilidade de intervenção. Quando vamos avaliar a evolução de 2021 para 2024, verificamos que houve um agravamento do primeiro 2021 para 2022 e depois estabilizamos, o que implica, e estabilizamos em baixo, não é? Ou seja, estabilizamos nos valores menos positivos, o que implica que de alguma maneira não vai, ou seja, nós não conseguimos voltar a valores pré-pandemia sem fazer algo efetivamente substancial, porque isto acaba por ter um padrão muito que se mantém, não agravou, mas que se mantém e que efetivamente temos que fazer algo para que os profissionais tenham uma percepção mais positiva dos ambientes de trabalho. Todas estas organizações são organizações públicas do Serviço Nacional de Saúde. Também temos outros indicadores dos profissionais que também são importantes para a gente compreender a sua saúde, nomeadamente os consumos. 32%, por exemplo, têm consumos mais elevados de alta do que a OMS recomenda, 29% consome psicotrópicos, 36% têm doença crónica e quando nós vamos avaliar, comparar os profissionais que têm doença crónica e os que não têm, os que têm estão a maior risco a nível dos ambientes de trabalho saudáveis, portanto, acaba por ser um risco maior e quando vamos comparar com a população normal, a média de doença crónica é 30%, portanto, ou seja, há mais no serviço de saúde. Também 44% têm problemas a nível dos hábitos de sono, que sabemos que são fundamentais para o trabalho que desempenham e também para a sua própria saúde, exercício físico e depois os tempos de ecrã. Por outro lado, também sabemos que os profissionais de saúde têm efetivamente, são profissionais que enfrentam situações de stress elevado, é natural e é inerente ao seu trabalho, então nós muitas vezes, quando há profissões que têm stress associado, tentamos equilibrar com as competências de gestão de stress. E o que nós verificamos é que também esta escala avalia a percepção de competências de gestão de stress e também cerca de metade dos participantes também sente que não consegue controlar as suas coisas, que as coisas estão a acumular-se e não consegue resolver, não tem confiança em si para resolver as questões. Portanto, além de terem fatores de stress, também têm uma percepção de não ter competências para lidar com esse stress. E a nível da saúde mental, temos aqui 3 indicadores que nos preocupam. Por um lado, um sintoma de burnout em 87% dos profissionais, 61 sintomas de burnout em 61% dos profissionais e 25% de assédio laboral, o que também acaba por ser um valor bastante elevado.
concluímos que os médicos e enfermeiros, a geração Z, os profissionais superiores, nomeadamente a gestão, os com doença crónica e os com assédio laboral, são aqueles que estão em maior risco e que precisam de uma intervenção mais prioritária. O que é que nós recomendamos? Portanto, dividimos as recomendações em 3 grandes áreas. Por um lado, as governamentais, e essencialmente salientamos as políticas baseadas na evidência a médio e longo prazo. Ou seja, nós temos acompanhado o serviço desde 2018 com muita proximidade e é fundamental que haja uma estabilização nas medidas, que sejam avaliadas e só depois de avaliadas é que se deve fazer os devidos ajustes. Por outro lado, também a questão do desempenho ser, de alguma forma, acompanhado com valorização e a questão da conciliação é fundamental, especialmente para as novas gerações. Relativamente às lideranças, surge como um ponto fundamental, portanto, tem que haver confiança nas lideranças e, portanto, a competência e o perfil da liderança é fundamental. Por outro lado, também haver um coaching das lideranças, porque elas também têm desafios, são também um grupo de grande risco e, portanto, para elas poderem ser responsabilizadas e com autonomia, também têm que ter o apoio devido. Relativamente aos profissionais, o autocuidado e, por outro lado, a assertividade nos seus próprios limites. Eu pus aqui a curva de stress para nós percebermos que nós não aguentamos estar sempre no elevado performance. O que é que nós vamos fazer agora este ano e que poderemos ter o vosso apoio seria fundamental. Vamos fazer então a avaliação das unidades locais de saúde, em que pretendemos, aos 39, o LS ou não, depende se as universitárias ficarem separadas ou não, mas vamos fazer a avaliação das várias ULS, agora neste momento, e depois pretendemos fazer, passado 1 ano e meio, para verificar efetivamente a evolução que ocorreu, ou seja, quais são os indicadores que melhoraram e aqueles que efetivamente estas medidas e esta nova estrutura está a conseguir responder e quais são aquelas que efetivamente precisam de ser continuadas a intervir. Portanto, isto no fundo é um processo constante de avaliação e de melhoria contínua e que nós realmente temos muito interesse em continuar a fazer e se tivermos o apoio também mais estrutural, conseguimos fazer um melhor trabalho. Obrigada. Muito obrigada, doutora Tânia, pelos seus esclarecimentos e pela sua exposição clara. Dávamos agora a palavra aos senhores deputados para que possam colocar as suas questões e as suas reflexões sobre o assunto. Do Grupo Parlamentar do PSD, a deputada Andreia Bernardo, por favor, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a doutora Tânia, como também todos aqui os presentes da Associação. E, antes de mais, quero agradecer ao Laboratório por estarem presentes nesta audiência e porque reconhecemos o papel fundamental que desempenham, acima de tudo, na promoção de um ambiente laborais que priorizem a saúde, o bem-estar e a produtividade. E muito do que vocês aqui falaram é talvez aquilo que nós acreditamos, infelizmente, que existe, mas o que nos vem trazer são factos. E isso também é muito importante para nós, enquanto pessoas que estamos aqui também a tentar melhorar não só a saúde das pessoas, mas também a melhorar a saúde daqueles que tratam da saúde das pessoas. E isso são questões que nos tornam cada vez mais relevantes, mais desafiantes e como hoje aqui falámos e falou, que o burnout e os impactos na saúde mental nos trabalhadores é muitas vezes importante e temos que olhar como um papel principal, objetivo, compreender melhor o que é que eles fazem e aqui o vosso trabalho, quais são as estratégias que estão a desenvolver, os desafios que enfrentam também nesta implementação de boas práticas, gostaríamos também de tentar perceber isso e como é que podemos explorar as ações que estão a realizar, não só até em instituições públicas, como também no privado, se já tem esse relacionamento também em entidades privadas, para que também consigamos perceber a saúde como um todo e como é que também poderíamos oferecer melhor saúde a quem trata da saúde. Gostaria apenas de deixar algumas questões que para nós também são importantes e partilharam aqui este estudo, uma das primeiras questões, esses já tinham dados concretos e agradecer também esta informação que hoje aqui nos trazem, se conseguiam depois partilhar também connosco a apresentação e se informaram-nos também que no início fazem vários estudos em diferentes áreas.
delas, se também têm relacionamento com outras áreas, não só relacionadas com a saúde. Isto porque aqui é importante para nós, os profissionais de saúde, como nós também, a saúde como um todo, se tem relacionado com outras áreas de profissionais, e se tem ido também a outras comissões apresentar estes dados. E mais concretamente, também no envolvimento com entidades públicas, os profissionais de saúde, se têm falado propriamente com eles, se é com os hospitais, se estas medidas que têm apresentado se têm sido bem-vindas, se tem existido uma boa receptividade ou alguma resistência, muitas vezes, a elas. E dado que o que nós achávamos que acontecia, que o burnout e a saúde mental, que era uma preocupação, mas existe, e existem factos, e a percentagem é muito significativa, que estratégias, na prática, é que têm sido vindas a implementar com este problema? E que exemplos até de boas práticas têm ou não, internacionais e replicadas em larga escala, se têm também conhecimento delas? Traria também aqui uma questão que era, no futuro, qual é que era o vosso trabalho, mas vocês têm aqui, e nada melhor do que fazer uma análise, acima de tudo tentar perceber o que é que vocês vão fazer de futuro, e o que vocês têm aqui é muito importante na questão de como é que vocês podem fazer o vosso trabalho, realizar este trabalho. Se depois conseguirem partilhar no futuro como é que ele correu, também gostaríamos muito de ter esse feedback para saber se tem esse contacto com as pessoas e com os hospitais. E por isso gostaríamos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer aqui a vossa vinda e o vosso trabalho, como também os dados que hoje aqui nos trouxeram, e dizer que também podem contar connosco na melhoria também da promoção de ambientes mais saudáveis para quem trabalha, porque mais do que pensarmos não só o doente, também temos que pensar as pessoas que trabalham o doente, e para nós isso é muito relevante. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Irene Costa, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Agradeço à doutora Tânia Gaspar a presença nesta comissão e a todos os elementos que a acompanham. Desejar-vos as boas-vindas e agradecer os relevantes contributos que nos trazem cá nesta área da saúde ocupacional, da gestão da qualidade e monitorização dos processos organizacionais. Dizer-vos que o Partido Socialista reconhece e valoriza o vosso trabalho, valoriza esta iniciativa de partilha de conhecimento, que consideramos que são contributos absolutamente fundamentais para identificar fragilidades, orientar as decisões políticas, que serão, por certo, baseadas em evidências, e por isso daremos a maior importância ao assunto. Aliás, saiu hoje uma notícia na comunicação social de que o SNS continua com elevados números de absentismo, sendo que em novembro existiram milhões de ausências de profissionais ao trabalho, e daí possamos talvez fazer aqui uma reflexão sobre os dados que nos apresentam hoje e sobre a realidade que vivemos nos nossos dias. Queria dizer-vos que a posição do Partido Socialista sobre a promoção de ambientes de trabalho saudáveis, e em particular no setor da saúde, está alinhada de facto com uma visão de uma sociedade mais justa e inclusiva, sendo o bem-estar dos trabalhadores um elemento central para o desenvolvimento das instituições e também para uma prestação de cuidados que nós desejamos que seja cada vez mais próxima do cidadão. Portanto, reconhecemos que o Serviço Nacional de Saúde é de facto um pilar essencial do Estado Social, como tal, aliás, tem sido diversas vezes referido pelo Partido Socialista, e temos procurado seguir um caminho naquilo que é a qualidade e a melhoria dos serviços de saúde. Portanto, não é um caminho fácil, não é um caminho até bastante difícil, mas o PS não desiste, e, portanto, aí daremos maior importância àquilo e aos dados que nos trazem hoje, de forma a podermos aproveitar esse know-how e essa experiência que tem. Portanto, consideramos que a implementação de mudanças duradouras no Serviço Nacional de Saúde passa efetivamente por um compromisso claro em torno das condições de trabalho, e as condições de trabalho, até muito se tem falado, que são mais importantes até para reter os profissionais do que propriamente as questões salariais. Portanto, não sei se avaliaram essa questão no vosso estudo, mas era também uma questão que gostaria que nos esclarecessem se de facto tem essa percepção. Daí temos que valorizar estas questões da saúde ocupacional como uma prioridade estratégica. Portanto, a apresentação deste relatório anual, que analisa a evolução das organizações do SNS entre 2021 e 2024, constitui
constitui, de facto, uma ferramenta valiosa para a formação de políticas públicas. A comparação pré e pós-pandemia e a análise dos grupos profissionais permite, de facto, identificar áreas prioritárias para a intervenção e implementação de soluções concretas. E estes dados são, de facto, essenciais para que possamos criar um SNS seguro e sustentável. Daí, tendo em conta os resultados que apresentam nos vossos relatórios, que destacam a importância da qualidade organizacional e das condições de trabalho no desempenho das instituições de saúde, a questão que vos queria colocar era que medidas concretas é que vocês consideram prioritárias para garantir a retenção e a valorização dos profissionais no SNS, considerando situações como, que são grandes desafios, como sejam as assimetrias regionais, ou como sejam o envelhecimento da população e a necessidade de atrair novos talentos. Não sei se o vosso estudo permite chegar ou poder dar-nos algumas dicas sobre isto, mas para nós era de facto importante. Perguntar-vos também, tendo em conta os vossos objetivos, que é desenvolver este estudo na área das ULS, perguntar de que forma é que nós podemos colaborar, quais são as vossas perspectivas sobre a possibilidade de nós colaborarmos nesse vosso objetivo. E de que forma é que vocês podem garantir que as propostas que vocês apresentam são efetivamente capazes de promover mudanças estruturais e duradouras no SNS? Portanto, estas são as questões que gostaria de colocar, desejando-vos votos de um bom trabalho e reiterando o agradecimento da vossa presença e os contributos que nos trazem. Obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Dava agora a palavra à Senhora Deputada Sónia Monteiro, do Partido Chega. Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Cumprimento a Doutora Tânia e toda a sua delegação. E o Grupo Parlamentar do Chega e toda a sua equipa louva todo o trabalho que vocês têm vindo a desenvolver na promoção de ambientes de trabalho saudáveis em Portugal. Num contexto onde o bem-estar dos trabalhadores se torna cada vez mais central para a produtividade e sustentabilidade das organizações, o vosso contributo é um pilar importante para garantir condições dignas e seguras para todos. Neste sentido, e vou fazer aqui algumas questões, por exemplo, na saúde e bem-estar do trabalho, que indicadores são utilizados para avaliar o impacto das medidas de promoção da saúde e bem-estar nos locais de trabalho? Sobre a produtividade e saúde, como é que o laboratório aborda o equilíbrio entre metas de produtividade e o respeito pelos limites de carga horária e pressão psicológica nos ambientes de trabalho? Sobre formação e consultoria, penso que vocês também efetuam. Há programas específicos para capacitar gestores e lidar com questões de saúde e segurança no trabalho? E sobre grupos vulneráveis, se existe algum plano direcionado para jovens trabalhadores ou para quem está a entrar no mercado de trabalho? Estas são algumas questões que achamos pertinentes, se nos conseguirem responder, e mais uma vez louvar o vosso trabalho e que continuem com este empenho que vimos que estão a exercer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Livre, o Deputado Paulo Moacho. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento mais uma vez todas as senhoras deputadas, cumprimento também a doutora Tânia Gaspar e toda a delegação do Laboratório Português de Ambiente de Trabalhos Saudáveis. Estes dados que nos trazem, eles são preocupantes, eles já são preocupantes no mundo do trabalho em geral, mas aquilo que vemos aqui é que no setor da saúde, no SNS, estes dados são ainda piores do que em geral, em especial os dados do burnout,
Consideramos que é importante, nesse aspecto, nós atendermos às concretas causas do que é que gera essas situações de exaustão dos profissionais e não como muitas vezes se faz de pôr a tónica nas estratégias para gerir e nas estratégias para ir vivendo com esse stress. Do nosso ponto de vista, o objetivo deve ser mesmo tentar baixar o stress e tentar baixar as causas que geram essas situações limite. Algumas questões mais específicas sobre algumas coisas que referiram. Um dos indicadores tinha a ver com as questões das lideranças, das próprias lideranças das organizações. Também tem sido muito discutida algumas vezes a própria capacidade das lideranças que temos nas organizações do SNS. Gostaria também de perguntar sobre isso, se tem algum tipo de, mais informação e algum tipo de sugestão sobre as formas como as lideranças são escolhidas ou são formadas. Muitas vezes essa parte também é muito importante. Qual é que é o contributo da falta de profissionais no SNS para essa situação, para as situações de exaustão ou burnout dos profissionais? Nós temos discutido também muito essa matéria, a falta de profissionais em muitas áreas. Sabemos que a área da saúde também é uma área que tem uma grande responsabilidade e, portanto, os profissionais também o sentem e, portanto, acabam por dar sempre mais de si para tentar dar resposta àquelas que são as necessidades, e isso, pelo menos do nosso ponto de vista, também pode ser, também pode contribuir para essa situação. Depois, perguntar também se identificam diferenças em termos de género. Nós também sabemos que nos dados gerais da população existe uma maior propensão para as mulheres para sofrer riscos de problemas de saúde mental no ambiente laboral. Perguntar se daquilo que identificaram também existe esse reflexo e que estratégias é que também podemos tentar implementar para responder. Por outro lado, também se existem dados comparativos relativamente a organizações do setor privado. Também um outro dado, em geral, e que é bastante curioso, é que o setor público, em geral, é pior do que o setor privado neste tipo de indicadores. Não sei se na área da saúde isso também se verifica. Por fim, uma questão também sobre as formas de alterar a própria maneira como trabalhamos, se têm sugestões nessa matéria. O LIVRE tem proposto e tem defendido a semana de 4 dias. O Laboratório Português do Ambiente de Trabalho Saudáveis também tem falado nessa matéria e na importância da semana de 4 dias. Há uns meses o próprio coordenador do projeto piloto, o Dr. Pedro Gomes, fez uma sugestão de, eventualmente, se testar a semana de 4 dias no setor da saúde, no SNS. Gostaria também de saber a vossa opinião sobre essa matéria e, em geral, que, enfim, outras medidas legislativas ou medidas específicas é que também consideram que seria importante implementar para poder fazer face aos problemas que identificam. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Doutora Tânia, têm agora mais 10 minutos para utilizarem da forma que acharem melhor para tentar responder às questões que foram deixadas aqui pelos senhores deputados. Muito bem. Então, muito obrigada pelos vossos comentários e apoio, e reflexões e interesse, que realmente nós aqui temos muita motivação e muito interesse para estas temáticas e é importante também ter esse espelho da vossa parte. Bem, portanto, nós fazemos efetivamente o estudo em várias organizações de saúde e em várias organizações de outros setores de atividade, da educação, da área bancária, dos serviços, portanto, temos vários setores. Normalmente o nosso contacto é com as administrações, exatamente por sentirmos que é fundamental que a administração esteja motivada e para que efetivamente consiga que os nossos dados não fiquem só num relatório e que possam ter implementação.
Relativamente eu vou articulando só porque as coisas estão associadas. Nós fizemos o estudo comparativo entre o setor público e privado, do modo geral, e lamento informar que realmente o setor público está menos bem em termos dos indicadores de ambiente de trabalho saudável. Na área da saúde temos dados, mas são qualitativos, ou seja, fizemos entrevistas a 35 administradores hospitalares da área do setor público-privado e público-privado, e a questão é que, enfim, os resultados referiram na altura que os hospitais público-privados eram aqueles que tinham melhores indicadores, porque não tinham a questão do cliente, não é? Uma vez que a população estava assegurada, mas que, por outro lado, não tinham os desafios de gestão mais pesada, digamos assim, que tinham os hospitais públicos. Esses dados também já estão publicados, eu depois posso vos fazer chegar. Por outro lado, o que é que nós normalmente fazemos? Portanto, o caminho que o laboratório preconiza é fazermos a avaliação, devolvermos os dados à administração da organização e fazermos também uma devolução aos profissionais e ouvirmos, no fundo, devolvermos os resultados e ouvirmos o feedback e estabelecermos as prioridades de intervenção, porque, no fundo, como vocês viram, há muitas prioridades e nós não conseguimos ir a todas, não é? E, portanto, cada organização depois define quais são as áreas que quer implementar, desenvolve-se um plano anual com atividades multinível, ou seja, atividades mais de sensibilização, literacia, etc., trabalho mais específico com alguns grupos, nomeadamente as lideranças, e depois também o apoio psicológico a profissionais que, de uma forma que eles sintam seguro aceder, porque às vezes haver o apoio psicológico na própria hospital, as pessoas não se sentem muito confortáveis e, portanto, fazer parcerias com outras entidades para as pessoas se sentirem mais à vontade. E depois voltamos a fazer a avaliação e seguimos com este trabalho. Normalmente realizamos o trabalho com o departamento ou de qualidade, ou saúde e segurança no trabalho, ou com os recursos humanos, depende depois da organização. Tentamos, por um lado, se o nosso trabalho de avaliação é gratuito, portanto nós prestamos este trabalho gratuitamente e a devolução do relatório também, mas depois o trabalho de implementação já é uma prestação de serviços. Portanto, algumas organizações não têm essa capacidade e, portanto, vão fazendo o trabalho com os seus próprios recursos e nós depois avaliamos no fim, e existem outras organizações que, efetivamente, nós implementamos esse trabalho. Tenho aqui o exemplo, por exemplo, que fizemos agora uma formação na Presidência do Conselho de Ministros de coaching de lideranças para acompanhar todas estas alterações de lideranças que estão lá a ocorrer, e foi extremamente interessante porque, no fundo, as lideranças, a forma como eles passavam toda esta instabilidade e incerteza às suas equipas, podia fazer toda a diferença depois na forma como elas se adaptavam, como elas geriam estas mudanças. E, portanto, nós apoiámos durante 4 sessões os líderes, por um lado para os ouvir nas suas dificuldades e por outro lado para os ajudar a gerir a sua equipa para o que viesse a acontecer, e foi realmente uma boa prática. Portanto, penso que isto poderá ser um exemplo de boa prática que podemos fazer. Por outro lado, também é interessante aqui apoiar os próprios profissionais, o que o colega referiu, e aqui também o índice de stress. É um facto que, assim, há profissões de stress e que as pessoas já sabem que é inerente, não é? Agora, nós, por exemplo, no outro dia fui comentar o lançamento do relatório dos jovens do internato, e eles tinham os níveis de burnout também muito elevados e tinham semanas de 58, 59 horas de trabalho e um fim de semana por mês. Portanto, não há milagres, não é? Ou seja, nós promovermos competências de gestão de stress é bom, mas tem que haver condições mínimas para as pessoas conseguirem fazer este equilíbrio, não é? Portanto, por um lado, ajudar as pessoas a terem competências, mas por outro lado tem que haver condições para que isso aconteça. Em relação a como é que nós podemos reter os profissionais, é um desafio muito elevado. Porquê? Nós temos estado a assistir a que os hospitais privados estão cada vez mais apelativos, por várias razões. Por um lado, pelas questões salariais, eu tenho testemunhos de que há médicos que recebem num dia no setor privado o que recebem num mês no setor público, portanto é realmente difícil de competir, não é? Mas, por outro lado, também estão a desenvolver outras coisas que são muito importantes para os profissionais, nomeadamente a investigação,
mediação, a questão da conciliação, portanto, a autonomia. Portanto, estas novas gerações valorizam muito, mais do que o dinheiro, obviamente, que é fundamental, especialmente com o nível de vida, para as suas casas e para tudo mais, mas eles também valorizam imenso a capacidade de conciliarmos a vida familiar e profissional e, por outro lado, de terem autonomia, de serem valorizados, de conseguirem sentir que o seu contributo faz a diferença. E, portanto, para conseguirmos manter os jovens, temos que realmente perceber se temos este espaço onde eles sentem que podem contribuir, em que podem fazer a diferença, e aí sim eu penso que talvez consigamos, porque há aqui um sentido de missão que muitos jovens têm e que temos é que saber. Agora, quando eles depois começam a comparar as coisas, não há condições, têm as tais 58 horas de trabalho por semana, aí torna-se difícil deles conseguirem optar, mas penso que devemos fazer. Agora, o que nós temos estado a notar neste acompanhamento é que é muito difícil a confiança no sistema se ele está sempre a mudar, não é? Ou seja, era importante um acordo inter-partidos no sentido de pensar o que é melhor para o nosso Serviço Nacional de Saúde e vamos prometer que nos próximos 10 anos, seja quem estiver, vamos manter esta linha, porque senão as pessoas acabam por sentir, mas será que eu vou? Será que as condições vão ser as mesmas? E depois acabam por muitas vezes não arriscar devido à questão da insegurança. Por outro lado, em relação ao salário, o salário é importante e nós temos vários indicadores. Nós tínhamos uma pergunta que é: está satisfeito com o seu ordenado? E 96% dizia que não, e nós nem sabíamos bem quem eram os outros 4%, não é? Mas depois perguntámos outra coisa que era, tendo em conta as comparações com o mercado, pronto, fizemos uma pergunta mais complexa que se dá cerca de 60 e tal % que está insatisfeito com o seu trabalho, com a remuneração. Portanto, este é um ponto e naturalmente quando nós fazemos a correlação entre a satisfação com o salário e o ambiente de trabalho saudável, há uma correlação, ou seja, quem está mais satisfeito está mais satisfeito também com o salário, portanto é um fator importante, mas tendo em conta esta perspectiva do que estamos a falar do privado, que é ter um dia, um mês, não podemos estar a falar desta questão. Portanto, temos que passar para outros aspectos realmente de valorização, porque vejam isto foi muito importante, ainda agora uma jornalista, não sei se foi agora esta notícia que saiu, mas efetivamente os processos estavam muito desmotivados antes da pandemia e muito desvalorizados. A pandemia veio trazer um boost, digamos assim, ou seja, mais empoderados, a sentir que o seu papel fazia a diferença. E depois sentiram, olha, mas afinal não aconteceu assim nada transcendente. E nós que demos tudo e demos tanto, as coisas acabaram por não mudar tanto. E, portanto, este acabou por fazer realmente descer muito o bem-estar e o acreditar. Isto é muito importante as pessoas acreditarem que há um conjunto de pessoas todas no seu sentido de melhorar. O que é que nós pretendemos? A questão da diferença de género é assim, na saúde há um perfil diferente no resto dos trabalhadores, o que é estranho, que é, por um lado, nas diferenças de género, não há diferenças estatisticamente significativas na saúde, mas eu acho que tem a ver com o perfil dos homens que trabalham na saúde, também são mais cuidadores e, portanto, não são, se calhar, os mesmos homens do resto das áreas, isto agora, enfim. E, por outro lado, a questão das gerações, enquanto nas outras áreas as gerações mais novas realmente estão muito mais a conciliar a sua vida profissional com a vida de trabalho, etc. Na área da saúde, os jovens profissionais estão pior. E isto tem a ver, porque nós também desenvolvemos o estudo nas universidades, portanto, este estudo vem desde a universidade, e os indicadores de saúde mental dos jovens que estão a estudar para a medicina são piores do que os outros jovens também. E, portanto, isto já é uma coisa que vem de trás, e, portanto, o trabalho é fundamental fazer. O que é que nós pedimos a vossa ajuda? Então, assim, nós neste momento temos feito os trabalhos. O primeiro estudo que fizemos foi com a DGS e foi o Departamento de Qualidade da DGS que chamou os hospitais e disse: nós queremos fazer este trabalho. E nós fizemos com o chapéu e com o abrigo da DGS. Os outros estudos que temos feito é trabalho nosso, ou seja, nós contactamos as administrações dos hospitais e vamos hospital a hospital a fazer a recolha de dados. Se fosse algo que nascesse de vocês e que realmente reunissem os ULS e nos ajudassem a ter este contacto, o trabalho era muito mais robusto, não é? Porque, no fundo, todas as ULS tinham a mesma oportunidade de colaborar, a metodologia seria homogénea e um período de recolha de dados também, faríamos, como sempre, um relatório para cada entidade, mas não íamos publicamente comparar, que isso é muito importante para as entidades, mesmo os 3 hospitais que nós fizemos, nunca se soube quem é que eram os hospitais e, portanto, é importante manter a anonimidade e confidencialidade, mas cada hospital pode saber os seus dados e comparar-se com os outros. E, portanto, se vocês efetivamente nos pudessem apoiar neste processo,
penso que era melhor para todos, não é? Porque no fundo era uma amostra muito mais sólida, estratificada, representativa e que teria um indicador base muito importante para depois podermos daqui a 1 ano e meio voltar a trabalhar. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Tânia, pelo seu esclarecimento, pelos vossos contributos, pela importância do tema, não sendo de todo novidade para qualquer um de nós, lembrar é sempre fundamental, porque são sempre tantas as questões que são trazidas à Comissão de Saúde que às vezes é sempre importante, e este é de facto muito estruturante e de extrema importância. O agradecimento em nome da Comissão, em nome de todos. Sim, podem continuar a fazer chegar os vossos relatórios, as vossas questões. Também poderei expor à coordenadora do grupo ou à presidente da comissão essa vontade de talvez podermos dar aqui algum contributo e deixarei depois ao critério da comissão, está bem? Muito obrigada pela vossa presença e um bom dia a todos. Muito obrigada também.